Segundo o IBGE, 5 brasileiros concentram patrimônio equivalente à renda da metade mais pobre da população brasileira. Segundo a revista Forbes, as 15 famílias mais ricas do Brasil juntas possuem um patrimônio equivalente a 5% do PIB nacional. Não se preocupem com os ricos, Bolsonaro. Eles vão ficar bem. Quem não vai ficar bem se esse vírus se disseminar são as camadas populares, os mais pobres, que vão perder seus entes queridos para uma doença que poderia chegar com um impacto muito menor aqui no Brasil. Mas para tranquilizar o Roberto Justus, o Bolsonaro, o dono da Madeiro e os super ricos, aqui vão 5 dicas de como não quebrar o Brasil durante a quarentena, preservando a vida e a saúde de todos. Refinanciamento de dívidas de pessoas físicas. As pessoas físicas no Brasil estão, de modo geral, endividadas. O percentual de famílias com dívidas no cartão de crédito, cheque especial, cheque pré-datado, crédito consignado, crédito pessoal, carnê de loja, prestação de carro, prestação de casa, tudo isso aumentou em dezembro de 2019 e alcançou 65,6%. De acordo com a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor PEC, feita na Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, desde janeiro de 2010, o percentual de famílias que declaram não ter condições de pagar suas dívidas atingiu o patamar de 24,5%. O endividamento de pessoas físicas é uma das razões pelas quais chefes de famílias relutam contra o isolamento social na época do coronavírus. Tipo, claro, né? Como você vai ficar em casa, de quarentena, com tantas contas assim pra pagar e com toda essa propaganda massiva do governo dizendo pra você ir pra rua? No entanto, a gente precisa entender que em um país marcado por juros tão extorcidos, essa não é apenas uma questão de gestão de orçamento doméstico, mas um problema gerado, sobretudo, pela política econômica que privilegia os rentistas. Vamos dar um exemplo concreto. Você que já comprou alguma coisa parcelada em muitas vezes, que já fez as contas, enfim, você já sabe quanto você paga apenas de juros? As taxas de juros do Brasil estão entre as maiores do mundo inteiro. Vamos supor que você compre um carro para pagar em 4 anos. Certamente, nos primeiros 24 meses, já terá amortizado o valor da dívida contraída. Os outros 2 anos serão para pagar os juros do automóvel adquirido. Segundo, taxações de grandes fortunas. Você se recorda que no começo desse vídeo eu comecei falando que 5 brasileiros concentram um patrimônio equivalente à renda da metade mais pobre da população do Brasil? Segundo a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, o Brasil tem 206 bilionários com fortuna com mais de 1,2 trilhões. Você sabia que eles pagam proporcionalmente menos impostos que você, mero mortal? Enquanto a direita insiste nesse discurso raso sobre a questão tributária, com esse papo dizendo que imposto é roubo, a gente quer que os milionários, pela primeira vez, arquem com os custos. Inclusive, o imposto sobre grandes fortunas está na Constituição, né? E até hoje está aí esperando ser regulamentado. Pode ficar tranquilo, Roberto Justus, que se você e seus amigos milionários pagarem o imposto que está previsto na Constituição, o Brasil pode arrecadar até 100 bilhões de reais e ainda vai sobrar muito dinheiro para você dar passeio de iate com suas esposas. E antes que a galera de direita insista em dizer que taxar grandes fortunas vai fazer com que os mais ricos saiam do Brasil, bom, eu queria dizer que a Suíça, a França, a Noruega, a Alemanha e até o sistema tributário dos Estados Unidos e do Reino Unido, mesmo não tendo esse nome, acaba fazendo com que os ricos paguem proporcionalmente mais impostos que os pobres. Enfim, continuam sendo os lugares favoritos dos milionários. Terceiro, redução das dívidas das Santas Casas. Santa Casas são hospitais filantrópicos, ou seja, sem fins lucrativos. Eles foram criados no século XVI com visitas e atendimentos de pessoas pobres e carentes. Trata-se de uma rede hospitalar parceira do SUS que tem tido paciente
e várias pessoas, ajudando várias pessoas sem dinheiro. Infelizmente, a capacidade de atendimento está sendo reduzida em razão desse endividamento desses hospitais. Em um país que possui um déficit de leitos e de UTIs para enfrentamento de pandemia como o coronavírus, é importante que o Estado brasileiro aprove uma lei que reduza as dívidas das Santas Casas. Quarto, auditorias às dívidas públicas. Em época de crise fiscal e do surto epidêmico do coronavírus, temos que retomar o debate sobre as questões das auditorias das dívidas públicas. A Maria Lúcia Fatorelli, eu vou deixar aqui na tela, ela lembra que a Previdência consumiu, em 2018, 24,48% do orçamento da União. Ela ainda mostra que a saúde e a educação juntas não atingiram um percentual de 8%. Como vimos, as grandes despesas do Estado brasileiro não se encontram no financiamento de políticas públicas, mas no processo de amortização de dívidas. No entanto, não sabemos quando, como, por que e para que foram feitas essas dívidas. Uma rigorosa auditoria nos permitirá compreender o tamanho do rombo e verificar o quanto da dívida já foi quitada. Lembra do exemplo que dei da compra de um carro, quando tratei da questão de refinanciamento da dívida de pessoa física? Com toda certeza, o que já pagamos em termos de dívida pública supera o valor da dívida contraída. É preciso a gente identificar os furos, os pontos dos contratos que lesam o Estado brasileiro e renegociar as dívidas em um patamar menos nocivo aos interesses públicos. Essa medida vai permitir um enfrentamento melhor da crise desse surto, epidêmico do coronavírus, sem que as condições de vida das pessoas mais pobres sejam, como sempre, ainda mais deterioradas nesse processo. Quinto, investimento nas universidades federais e nos institutos de pesquisa e a revogação da PEC do teto de gastos. As universidades e os institutos de pesquisa, tanto atacados pelo governo do Bolsonaro, precisam receber investimentos. Essas instituições possuem um peso fundamental no processo de desenvolvimento social e econômico do país. Afinal de contas, a ciência e a tecnologia são a base das sociedades contemporâneas. No entanto, com o surto do coronavírus, esses pontos ficaram ainda mais evidentes. A criação da vacina contra a pandemia, a criação de novas tecnologias de atendimento a pacientes, enfim, tudo isso é algo fundamental para o controle da doença. Outra medida fundamental é a revogação do PEC de gastos do Temer, A famosa PEC do fim do mundo, que a gente tanto disse que seria nocivo para o país, e de fato tem sido mesmo, De acordo com o estudo da Comissão de Orçamento e Financiamento, o COFIN, do CNS, o prejuízo do SUS já chega a 20 bilhões por causa dessa brincadeirinha aí do Temer, que iria salvar o Brasil, e aí a gente vê no que tá dando. Pessoal, esse vídeo é um vídeo gravado de última hora, a gente ainda tá aqui nesse confinamento, mas é muito importante as pessoas entenderem como esse discurso nocivo do governo Bolsonaro impacta na vida das pessoas, principalmente das pessoas, das camadas mais pobres. Não é defender a população quando o Bolsonaro fala que que as pessoas têm que voltar pra rua. Não é por medo das pessoas passarem fome. Até porque se fosse por isso, seria aprovado há muito tempo nesse país vários projetos, como a renda universal, que passou na primeira etapa que a gente viu, A gente não sabe se de fato vai ser aplicado, tem ainda um trajeto para ser percorrido. Mas é uma das coisas essenciais que a gente não vê o governo Bolsonaro falando. E é isso. Eu espero vocês até o próximo vídeo desse canal, que vai ser um vídeo do Mestres do Socialismo. E eu espero que vocês gostem. Seguimos juntos. Até o próximo vídeo. Ai, gente, não fecha o vídeo, porque eu sempre esqueço de falar isso e o pessoal já tá me xingando aqui. Não se esqueçam de curtir, comentar, ativar o sininho desse vídeo e se inscreverem no canal. Dê essa força pra esse canalzinho de esquerda que tá tentando crescer e levar esse tipo de informação pra frente. Tamo junto.